Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de conversa, de bate-papo sobre assuntos que podem interessar você, que podem te importar. E hoje esse bate-papo é com uma pessoa muito especial para mim, por quem eu tenho um carinho imenso, que é a doutora Yara Nippes, e a gente vai falar sobre queda. A Yara é médica geriatra, formada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, especialista pela SBGG. Atualmente ela está em Vitória, no Espírito Santo, o que para mim foi muito difícil. Eu queria que ela tivesse ficado aqui em São Paulo comigo. Ela é diretora de defesa profissional da SBGG Seção Espírito Santo, professora na cadeira de geriatria na faculdade e também na pós-graduação. Yara, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Olha, muito obrigada novamente pelo convite. Vai ser sempre um prazer, assim, uma honra poder conversar com você. Dizer que a vinda para a Vitória foi uma vinda difícil, mas tenho certeza que quando você também vier para cá, o coração vai balançar de querer morar pertinho da praia. Falar sobre queda para mim é sempre muito maravilhoso, assim, eu adoro conversar sobre queda, porque eu acho que é sempre uma grande oportunidade para a gente aprender alguma coisa e ensinar alguma coisa. E principalmente quando a gente fala de queda, que as medidas preventivas são tão importantes, todas as vezes que a gente conversar, que a gente falar, certamente vai ter alguém que vai lembrar de alguma das nossas orientações e talvez seja essa daí a nossa grande oportunidade de mudança na vida dessa pessoa. A gente está num momento em que nós tivemos recentemente, né, duas figuras públicas bastante importantes aí que sofreram quedas em seus domicílios, que é o que costuma acontecer, né? E eu acho muito importante a gente poder retomar esse assunto. Esse assunto normalmente é muito falado no mês de junho, né? Que é o mês aí onde a gente tem uma série de campanhas, mas a queda, na verdade, é algo que deveria nos preocupar a todo momento, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, as quedas representam a segunda causa de morte por lesões não intencionais no mundo todo, né? Estima-se que cerca de 684 mil indivíduos morram por consequências da queda em todo o mundo, né, anualmente, sendo os idosos os mais afetados pelas quedas ditas fatais, né, pelas quedas que levam à morte. Mas, para além das mortes, o que nos preocupa também é o fato do quanto a queda, naqueles que não falecem em consequência da queda, mas tem outras consequências, o quanto essas outras consequências podem comprometer de forma muito importante os planos futuros e a qualidade de vida, não só de quem caiu, mas de todo o seu entorno, né? De todas aquelas pessoas que estão ao redor desta pessoa que caiu. Eu atualmente, né, tenho uma vivência disso, né? Eu estou aqui me recuperando de uma fratura por conta de uma queda, e eu vejo quanto isso mudou toda a rotina da minha família, né? Da minha filha, do meu marido, das pessoas que trabalham com a gente, porque, enfim, você passa por um período de dependência, né? E todo mundo se mobiliza para conseguir te ajudar nesse processo. Então, para a gente começar esse bate-papo, Yara, conta para a gente o que é queda, como a gente define queda. E essa pergunta, eu adoro quando começa por ela, e eu acho engraçado que quando a gente vai perguntar para uma pessoa o que é queda, a pessoa sempre responde, é cair. Tipo, a gente não tem noção do que é queda. E essa pergunta, ela, às vezes, é feita para profissional de saúde. E o próprio profissional de saúde tem dificuldade, às vezes, de definir queda. E que é muito importante para que a gente saiba, às vezes, ouvir algo que às vezes a pessoa acha que não é uma queda, mas de fato foi uma queda e a gente tem que intervir. Bem objetivamente, a definição de queda é todo deslocamento não intencional de um nível onde a pessoa estava para outro. Então, eu estou em pé, eu me desloco até o sofá de forma intencional, eu apenas sentei ao sofá. Se eu tive um deslocamento não intencional, um tropeço que seja, e esse deslocamento eu saí de um nível para o outro, mesmo que eu tenha tido um aparato de apoio, um sofá, uma cama, o que eu vá escorregando da cama até o chão, eu saí de um nível e fui para o outro de forma não intencional, eu tive uma queda. E a gente, enquanto profissional de saúde, ou todas as pessoas que estão nos ouvindo, tem que entender
a mesma importância que eu preciso de dar para uma queda, que porventura a gente tem uma complicação mais importante, uma fratura, uma lesão, né, cortocontusa, que a gente fala, um machucado, um sangramento, a mesma importância que eu dou para essa queda, eu também tenho que dar para aquela que não teve nenhuma intercorrência, né, nenhum desfecho negativo, para que, de fato, ela não aconteça de forma nenhuma, mas hora nenhuma. E lembrando aqui, né, como eu falei no começo, a própria Organização Mundial de Saúde traz essa questão da queda ser mais comum nas pessoas idosas. Por quê, Yara? Por que, que os idosos caem mais do que as pessoas mais jovens? Olha, é natural com o envelhecimento de que a gente tem algumas perdas. Obviamente que nós iremos sempre batalhar de que as perdas sejam as menores possíveis, né, de forma a minimizar essas perdas, né. O nosso envelhecimento ele tem que ser bem planejado para que essas perdas elas vão acontecer, porque é natural, mas que elas sejam cada vez mais leves de se perceber. Porém, é natural que a gente tenha perdas de fibra muscular. E aí, quando a gente tem perda de fibra muscular, a gente tem a redução da nossa força, a redução da nossa massa muscular. E a partir desse momento, eu posso ter algumas dificuldades na minha mobilização, em me movimentar. Pode ser que eu tenha alterações no meu equilíbrio e a minha marcha comece a ficar uma marcha mais instável. Também é natural de que, com o passar do tempo, eu tenho algumas alterações visuais e auditivas, e visão e audição são extremamente importantes para que eu tenha uma mobilidade segura. Então, a gente precisa de ficar atento à visão e à audição. Com o passar do tempo, nós podemos ter algumas osteoartroses, e mesmo que a gente não tenha osteoartroses, mas a gente pode ter deformações em joelho, em coluna e no pé. E aí, quando eu vou me mobilizar, a minha marcha começa a ficar mais instável por conta dessas alterações na minha parte musculoesquelética. Idosos costumam fazer uso de mais medicamentos do que a população mais jovem, e o excesso de medicamentos às vezes pode interagir um com o outro, e o fator causal da queda pode ter sido a interação de um desses medicamentos. E às vezes os idosos se automedicam, e daí a gente tem mais um fator de risco para nossas quedas. Além de que idosos também têm mais doenças crônicas, né? Doenças que a gente controla e tudo mais, mas que elas estão ali. Então, acaba que, às vezes, numa descompensação de uma doença crônica dessa, eu posso estar mais suscetível a uma queda. Então, é por isso que idosos caem com mais frequência. Yara, a gente sabe que quedas podem ter consequências, né? Estou eu aqui agora vivenciando a consequência de uma dessas, né? Mas quais são essas principais consequências, né? E principalmente para as pessoas idosas, todos nós podemos ter consequências da queda, mas na população idosa tem algumas coisas que nos preocupam mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É que todo mundo pensa, quando a gente tem uma fratura, que a principal consequência, quando a gente tem uma queda, que a principal consequência pode ser uma fratura, né? Porém, quando a gente está falando de idoso, o entendimento ele é muito mais amplo, né? Porque a fratura pode existir e tudo mais, mas existe todo um por detrás. Você diz, por exemplo, o dia a dia da sua família mudou, e você não é uma mulher totalmente independente, totalmente autônoma, mas o dia a dia da sua família mudou por conta da sua queda. E no caso do idoso, esse dia a dia, tudo que gira em torno do idoso também muda. Então, obviamente, a fratura de fêmur, quadril, coluna, costela, antebraço, traumatismo craniano, é uma consequência séria, uma consequência importante, que obviamente a gente não pode esquecer. Porém, existe muito mais coisas, né? A dependência que pode existir depois de uma queda, dependência, às vezes, para pequenas atividades do dia a dia, um banho, ou, obviamente, se mobilizar, né? A imobilização que pode existir depois de uma queda no idoso, uma consequência muito séria que perde, né? Tira a independência do idoso, muda toda a conformação da casa, porque às vezes vai precisar de ter um cuidador para essa pessoa,
Às vezes até o viés financeiro da casa, né, que alguém vai ter que deixar de trabalhar para cuidar da pessoa que caiu e teve, né, perda da sua mobilidade por conta disso. Piora na qualidade de vida. Todo idoso que cai começa a ter mais receio de andar. E aí, por esse receio de andar, ele começa a ter uma marcha mais instável e ele pode cair novamente, né? A gente sabe que vários dos idosos que caem uma vez, caem novamente no próximo ano. E aí ele vai se tornando mais dependente, perdendo a sua autonomia, a sua capacidade de exercer quem ele era anteriormente, exatamente por conta dessa queda. Idosos, por vezes, precisam de ser institucionalizados, né, por conta de uma queda, internam, e dentro de um contexto de internação de idoso, existe a possibilidade de todos os desfechos desfavoráveis dentro de uma internação, né? E, obviamente, o falecimento dessa pessoa que caiu, a depender do mecanismo e como isso se deu ao longo. Pois é, são consequências bastante graves, né, que modificam a qualidade de vida não só de quem caiu, mas do seu entorno, e se a gente for pensar da sociedade, né, Yara? Porque isso traz impacto para a sociedade como um todo, principalmente quando a gente pensa no número de quedas, né, no número de pessoas hospitalizadas, enfim, no número de pessoas que param as suas funções para poder cuidar, né, de uma pessoa que era independente e perdeu a sua independência por conta de uma queda. Exato. São coisas... Muda tudo, né? Muda a conformação da família inteira, né? A depender de como se deu essa queda, né? E o desfecho dela, muda a conformação da família inteira, da sociedade também, né? Então, a gente tem que estar... Por isso que eu acho que é tão importante falar de queda, assim. Por isso que a gente tem que falar todos os dias sobre queda. E quando a gente começou, logo no comecinho dessa conversa, você falou, né, que você gosta muito de falar sobre esse assunto, porque é algo que a gente pode prevenir. Se a gente pode prevenir, a gente tem como identificar aquelas pessoas que estão sob o maior risco de cair. Fala um pouquinho para a gente, Ara, desses fatores de risco, né, de como a gente pode tentar intervir nesses fatores de risco. Quando a gente vai falar, Polly, sobre fatores de risco, a gente vai falar sempre o que está intrínseco ao indivíduo, né? E o que nele pode ser um fator de risco para que ele caia, fatores de risco relacionados ao ambiente em que ele vive e fatores de risco relacionados ao comportamento dele. Então, relacionados ao indivíduo, nós podemos ter alterações do equilíbrio, alterações da visão e da audição, fraqueza muscular, doenças neurológicas, como, por exemplo, Parkinson, oscilações de pressão, descompensações de doenças do coração e do pulmão, e aí, porventura, essa descompensação pode ter sido o fator de risco para queda. Quando a gente vai falar de fatores de riscos comportamentais, como, por exemplo, o uso excessivo de alguns medicamentos, o uso excessivo de álcool, as não visitas frequentes ao médico geriatra, que consegue entender tudo o que está acontecendo de forma ampla aquele indivíduo e poder fornecer para ele quais são esses fatores de risco. E quando a gente fala de fatores de risco relacionados ao ambiente em que ele vive, nós estamos falando de casas com baixa iluminação, casas com escadas onde não existe luz de entrar, subir a escada e descer a escada, uso de tapetes pela casa. Tapetes é algo que, como a gente tem dificuldade, assim, o ditado casa de ferreiro, espeto de pau, na minha casa é uma coisa, assim, que vovó não consegue tirar o tapete debaixo da cama, né, do ladinho da cama. E como é difícil conversar sobre isso. Então, tapete na sala, tapete no quarto. O ideal é que a gente não tenha tapete, que a gente não ande de meia em casa, que o nosso banheiro seja um banheiro seguro, com barra de apoio, com tapetinhos antiderrapantes ou com faixas antiderrapantes, né? Todos fios espalhados pela casa. Então, tudo isso é fator de risco ambiental. Ou você mora num local onde essas calçadas estão em mau estado de conservação. A gente precisa estar atento aonde a gente pisa, atento aonde a gente vai fora de casa.
E a gente estava já comentando, Polly, antes sobre o falecimento que nós tivemos, né, de figuras públicas por conta de queda. Recentemente eu estava olhando a respeito da queda do Agnaldo Raiol, e o que aconteceu com ele corrobora o que a gente já sabe, o que os estudos já mostram. A queda dele foi na madrugada, no caminho do quarto para o banheiro, quando ele levantou para urinar, imagino eu. E a gente sabe que quase 50% das quedas dentro de casa vai ser no caminho entre o quarto e o banheiro na madrugada, no horário que o idoso levanta para urinar. E aí o porquê? Por que ele cai esse horário? Porque às vezes ele está mais seguro, porque ele conhece aquele caminho, então ele vai de forma segura, não acende uma luz, está usando meia, ou tem um tapete que o tapete escorrega na hora que ele vai andar. Então a gente sabe que se a minha casa for uma casa segura, eu consigo evitar quedas, e que essas quedas venham com um desfecho tão desfavorável quanto no caso foi o dele, né? Que foi muito triste, né? Assim, a gente sabe o grande número de idosos que passam por isso todos os anos, né? E realmente Exato. A gente às vezes pensa nas quedas que acontecem fora de casa, né? Mas nesse caso, a maioria das quedas acontecem dentro da própria casa, né? Num ambiente que o idoso considera o seu ambiente seguro, né? O seu local de segurança. Exato. Que ele não imagina Exato. Que vai acontecer dentro de um ambiente que para ele é extremamente conhecido, e é justamente onde acontecem a maior parte das quedas, né? E eu sempre brinco do bendito do banquinho, sabe aquele banquinho que a pessoa tem lá na cozinha, que ela vai pegar uma coisa no armário que está lá em cima, que ela só usa de vez em quando, mas aquele dia ela vai pegar e aquele danado do banquinho vira com o idoso em cima dele, né? Que é outra situação extremamente comum e as pessoas não entendem, porque nós geriatras detestamos o tal do banquinho. Eu até costumo orientar que a cozinha da pessoa idosa, da casa segura do idoso, a cozinha, ela não precisa de ter o armário lá no alto, não faz sentido aquele armário lá no alto. Se porventura meu armário for lá no alto, que eu deixe lá as coisas mais leves e que eu use menos, para que um dia, caso eu precise, alguém pegue para mim, sem necessidade de eu precisar de usar algum apoio, que esse apoio, na verdade, ele gera mais instabilidade, né, no pisar, e aí, porventura, eu não caio. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu estava na residência da geriatria ainda, eu tinha uma pacientinha, era uma senhora portuguesa de mais de 90 anos, ela subia num banquinho para ela subir numa mureta para ela cuidar de umas plantas que ela amava, era assim, a paixão da vida dela, as plantas que ficavam no alto, né? E a gente falava, meu Deus do céu, e assim, era anunciado, né? De fato ela caiu, de fato ela fraturou, passou por um tempo de internação, né? Graças a Deus ela se recuperou, mas enfim, né? É um risco anunciado, então acho que para todo mundo que está em casa e observa, né, esse tipo de comportamento, não precisa ser idoso não, qualquer um de nós, é um comportamento de risco, né? A gente precisa entender que é nossa responsabilidade a gente evitar que determinados acidentes aconteçam dentro de casa. Mas, Yara, retomando aqui, né, a nossa preocupação, o que é que a gente pode fazer ao longo da nossa vida para que a gente evite quedas ao longo da vida, mas principalmente no nosso envelhecimento? Né? O que eu faço? Como é que eu previno? Como é que eu cuido de mim para evitar que isso aconteça? Então, primeiro eu vou falar no hoje. O que é que eu hoje, enquanto idoso, eu estou ouvindo essa conversa, e o que é que eu hoje posso fazer por mim? Primeiro, aprender sobre medidas preventivas, que a gente está aqui falando, então ouça o que nós estamos falando, olhe para a sua casa, olhe para os seus para suas não idas ao médico, olha para a sua parte visual e auditiva, olha para os fatores de risco que a gente está comentando e para que a gente entenda a importância dessas medidas preventivas. Olhe para o seu chinelo. Se você está usando aquele chinelo de borracha, por favor, pelo menos coloque uma cordinha atrás, né? A gente orienta, pelo menos coloque uma cordinha atrás, ou então troca por um chinelo, por uma sandália que seja mais segura. E aqueles chinelos de borracha que, em geral, a população usa, eles costumam ir à frente do pé, e quando vai à frente do pé, o idoso tropeça.
Então, eu hoje, enquanto idoso, eu posso aprender sobre essas medidas, olhar para mim, olhar para o meu, se a minha calça está um pouco mais, comprida, além do que o meu tamanho, se o meu vestido está um pouco mais longo do que deveria, enfim. E o que nós... por exemplo, se eu tenho uso de algum dispositivo de apoio, que eu use, se foi orientado a usar a bengala, se eu fui orientado a usar o andador, use dentro de casa e fora de casa. Se for te orientado a usar o aparelho auditivo, use dentro de casa e fora de casa, enfim. Mas o que nós, eu, você e demais, e todas as outras pessoas que estão nos ouvindo, o que a gente pode fazer pela gente? Primeiramente, a gente tem que entender que eu preciso de ter um corpo forte e robusto e seguro para que eu não tenha, ou que eu, caso eu tenha alguma instabilidade na minha marcha, que eu consiga me reequilibrar. Então, a gente vai começar, a partir de hoje, quem ainda não faz, a fazer atividade física. A atividade física vai ser uma coisa que o geriatra ele vai falar 365 dias no ano. Faça atividade física. Você está fazendo atividade física para melhorar o seu corpo, o seu humor, as suas doenças, para evitar com que essas coisas aconteçam e também para prevenir queda. Assim a gente ganha equilíbrio, ganha estabilidade no andar. A gente precisa de fazer os nossos exames de rotina, exames oftalmológicos, exames auditivos, né? Nós que às vezes já estamos chegando nos, não eu, mas enfim, 50, daí para frente, que a visão começa a ter um pouquinho de dificuldade, perda, precisa de ter esse acompanhamento. É muito importante que a gente aprenda a comer de forma saudável, de forma equilibrada. Não é comer muito, mas é comer direito, garantindo uma ingesta de proteína adequada. E a partir do momento que eu tenho uma doença, que eu descubro uma doença, é muito importante que eu trate adequadamente a minha doença, para que ela não seja o fator de risco para a minha queda. Importantíssimo, né? Coisas muito importantes da gente lembrar. Bom, Yara, a gente está caminhando aqui para o nosso final, né? E eu sempre gosto de perguntar para quem passa por aqui, isso é um mote, né, desse momento existir, o que importa para cada um de nós. Então, eu queria saber, Yara, o que importa para você? Eu vou falar o que importa para mim em relação ao nosso assunto, em relação ao o que importa para mim em relação ao que nós estamos fazendo para a sociedade. Pode ser? Pode ser. Então, tá joia. Importa muito para mim, Polly, saber que a gente está num caminho muito promissor, de conversas muito importantes, sabe, sobre temas muito importantes, e que a gente está sendo ouvido, né? Todos os dias que a gente fala sobre queda, sobre qualquer coisa em relação à população idosa, a gente sabe que a gente está sendo ouvido. E se a gente está lidando com a população que mais aumenta no mundo, importa mais ainda para mim ter esses momentos de conversa, principalmente quando eu falo de queda, que a medida preventiva ela vai ser numa conversa, vai ser em orientações. E a partir do momento que a gente sabe que, baseado numa orientação que a gente deu, o paciente entendeu a importância da medida preventiva e que essa medida preventiva foi o que impactou positivamente na vida dessa pessoa, para ela não perder a sua independência, para ela não perder a sua autonomia, para ela não perder a sua qualidade de vida, aí eu fico extremamente feliz, assim, porque algo que eu falei contribuiu para aquela pessoa continuasse vivendo bem, vivendo muito e vivendo bem. Então, importa muito para mim esses momentos da gente poder conversar. Importa muito para mim estar aqui falando com você, que tem um espaço gigantesco no meu coração. E todas as vezes que você quiser conversar sobre qualquer outro assunto, vai sempre importar muito para mim. Que bom, eu fico feliz em ouvir isso. A gente reconhece, né? Assim, quando a pessoa é importante para a gente também é importante para ela. Então, a gente sabe disso entre nós e eu queria te agradecer muito por você ter dedicado aí algum tempo do seu dia, que eu sei também que é muito corrido, de estar conversando comigo a respeito disso. Muito, muito, muito obrigada, Yara. Eu que agradeço sempre.
E para todo mundo que nos acompanhou, eu espero que esse tema tenha sido importante, que a gente tenha conseguido trazer informações que vão te ajudar de alguma forma, né, a cuidar de você, a cuidar daquilo que é importante para você. E se ficou alguma dúvida sobre o tema, pode deixar nos comentários, na medida do possível a gente vai tentar responder. E eu aguardo todos vocês na nossa próxima conversa, no nosso próximo bate-papo. Yara, muito obrigada. Até a Obrigada, próxima. Polly. Até mais.